Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. Corpo no necrotério. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em 2016. Hoje ela tem 22 anos, mas nessa época, quando ela tinha 17 anos, ela começou um curso para auxiliar de necrópsia. E com 18 anos começou um estágio numa clínica de tanatopraxia, ou seja, preparação de corpos para serem velados. Isso lá mesmo em Anápolis, Goiás, cidade onde ela mora. Bom, ela trabalhou nessa área por 8 meses sem ver nada de anormal. Só que nesse dia era dia do plantão dela, ela tinha feito o plantão dela e tal, e quando foi na hora dela ir embora, ela recebeu uma mensagem que ela teria que ficar. Ou seja, ela teria que fazer mais um plantão, porque aconteceu um imprevisto lá com outro funcionário que entraria no lugar dela, enfim, ela teve que ficar. Ela ficou virada. 2 dias praticamente sem dormir, mas diz que isso era meio que comum, ela dormia pouco mesmo, ela vivia de cochilos. Bom, ela estava muito cansada e quando ela deitou no sofá lá para dar uma descansada, recebeu uma ligação de uma funerária, era mais ou menos 2h45 da manhã, recebeu a ligação dessa funerária que iria passar por lá para entregar um corpo. Bom, ela se levantou, lavou o rosto, tomou um café e ficou lá à espera do corpo. Gente, que trabalho, hein? Ainda bem que tem gosto para tudo nessa vida, né? Bom, a funerária chegou, era umas 3 horas da manhã, o horário para chegar a funerária, hein? Chegou umas 3 horas da manhã, eles colocaram o corpo na maca, ela se despediu do motorista e começou o trabalho dela. E começou pelos procedimentos simples ali, colou os olhos porque estavam abertos, fez uma sutura na boca. Depois disso fez um corte vertical na coxa dele, né, onde seria aplicado o ácido que vai no lugar do formol. Até aí tudo bem, ele estava pronto, só faltava fazer a necromaquiagem, né, a maquiagem ali no defunto. Bom, ela foi pegar os produtos da maquiagem, quando se virou, ela se deparou com uma cena que ela nunca vai esquecer na vida. O homem, ou o corpo daquele homem, estava com a cabeça inclinada, virada para ela e com os olhos abertos, tipo com os olhos arregalados, olhando para ela. Diz que na hora ela deixou tudo cair, deixou os produtos de maquiagem cair tudo no chão, não pensou 2 vezes, saiu correndo dali, foi para fora e ficou do lado de fora da clínica, chorando, desesperada. Ficou ali esperando o motorista da funerária vir buscar o corpo, que estava pronto praticamente, né? Só estava agora com o olho aberto e tal, mas ela não tinha mais coragem de entrar lá. E o motorista chegou por volta das 4h15 da madrugada e viu que ela estava lá do lado de fora, reparou que ela estava pálida, que ela estava, né, não estava normal, e perguntou para ela por que ela estava lá do lado de fora, o que tinha acontecido. E ela respondeu quase chorando, que ele não ia acreditar no que tinha acontecido. E depois que ela se acalmou, ela perguntou para o motorista da funerária de onde era aquele corpo, qual a procedência dele. E o motorista disse que esse homem era de uma cidadezinha vizinha lá e que a família realmente era meio estranha. Parecia que a família, sei lá, eles mexiam com feitiços, magia, essas coisas. Aí ela voltou a chorar e contou para o motorista o que tinha acontecido ali. Bom, o motorista disse que ria e dizia que não acreditava nessas coisas, que ela estava querendo passar medo nele. Aí ela pediu para o motorista entrar sozinho na clínica e dizer para ela em que posição que estava o corpo. Então ele entrou e logo saiu e disse que o corpo estava normal. E ele fez ela entrar com ele. Quando ela entrou, ela viu que realmente o corpo estava normal. Ele estava ali com o olho fechado, cabeça reta, enfim. Aí que ela ficou com mais medo ainda. Bom, então o motorista pegou o corpo e levou para o velório. E logo que amanheceu e o dono da clínica chegou, ela pediu para ir embora por motivos pessoais. E ele, sem entender muito, né, mas concordou e aceitou que ela não trabalhasse mais lá. E esse foi o último dia dela nessa clínica. Ela diz que mudou de área, não quis mais trabalhar com isso.
Hoje ela faz um outro curso, né? Depois disso ela fez outro curso. E quando ela conta essa história para outras pessoas, as pessoas não acreditam. Ainda dizem que o pessoal que trabalha nessa área sempre inventa histórias desse tipo. Outros ainda dizem que por ela estar muito cansada, sem dormir, o cérebro dela meio que fantasiou isso. Mas ela diz que sabe o que viu e ela sabe que foi real. O livramento da morte do meu pai. O moço que nos conta esse relato diz que isso aconteceu em 2015 com o pai dele. Ele conta que na época o pai dele trabalhava numa empresa, que para chegar nessa empresa ele precisava pegar um ônibus até o terminal e do terminal pegar outro ônibus até a empresa. E nesse caminho diário ele acabou conhecendo um rapaz que pedia moedas nesse terminal de ônibus. O rapaz, segundo o pai dele, diz que até aparentava ser uma boa pessoa, porém vivia bêbado e vivia brigando por coisas fúteis com outros companheiros dele ali que também ficavam por ali pedindo dinheiro. Então, um certo dia, o pai dele, como todas as noites, estava saindo do trabalho dele, só que nessa noite ele estava com muito sono. E assim, detalhe que todas as noites, sempre ele encontrava com esse rapaz no mesmo horário lá no terminal. E aí o pai dela pegou o primeiro ônibus nesse ponto de ônibus perto da empresa dele, pegou o primeiro ônibus sentido ao terminal, porque agora ele precisaria ir da empresa para o terminal e do terminal para a casa dele, né? Então ele pegou o primeiro ônibus ali no ponto para o terminal, só que caiu no sono no ônibus, ele cochilou. E quando ele acordou no ônibus, ele estava passando pelo mesmo ponto de ônibus onde ele subiu no ônibus. Como isso é possível? E já tinha se passado 40 minutos. Aí não se sabe o que aconteceu, se foi um lapso no tempo ou se o ônibus talvez deu uma volta completa e voltou àquele mesmo ponto em 40 minutos. Eu não sei se isso acontecia, se isso era possível. Enfim, passaram-se 40 minutos e quando ele abriu o olho, ele estava no mesmo ponto de ônibus que ele pegou o ônibus. Sendo que nesse tempo já era para ele estar no terminal, né, para pegar o outro ônibus sentido a casa dele. Bom, ele desceu do ônibus e pegou um outro ônibus para o terminal. Quando o pai dele chegou no terminal, viu que tinha muita polícia por lá. E aquele rapaz que ele encontrava todas as noites, todos os dias ali no terminal, estava morto a tiros ali. E as pessoas ao redor só diziam que aquilo aconteceu era umas 8h20 da noite. E esse era o horário, justamente o horário que o pai dela estaria no terminal conversando com esse rapaz. E ele diz que o pai dele contou esse relato para ele porque viu ele assistindo os diversos relatos que a gente conta aqui no canal. E disse que Deus o fez dormir para que ele não estivesse junto àquele rapaz na hora do assassinato dele. Vai saber, podia muito bem sobrar tiro ali para o pai dele. Poderia tomar um tiro sem ter nada a ver com o assunto, só por estar perto do rapaz. Aconteceu no terreiro, cobrança espiritual. A moça que nos conta esse relato é umbandista. E ela diz que os umbandistas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, trabalham apenas para o bem. Bom, os verdadeiros umbandistas trabalham apenas para o bem e para a caridade. Enfim, ela é médium, mas como ela está em desenvolvimento, nesse dia ela não estava incorporada, ou seja, ela estava consciente. E nesse dia, o terreiro dela foi convidado para uma festividade em um outro terreiro. Terreno da mãe de santo do pai de santo dela. Chegando lá, ia ser gira de esquerda, que é de Exu e Pombagira. Então ela conta que, ao chegarem lá, se depararam com uma senhora de uns 80 anos, que estava lá para ser atendida. E logo ela observou que essa mulher, essa senhora, estava com uma barriga muito grande e não conseguia andar. E o filho dessa senhora disse que ela estava assim há meses e também estava vomitando muito sangue. Já tinham feito diversos exames, já tinham passado por diversos médicos e não havia um diagnóstico.
Ou seja, ela não tinha nada clinicamente. Por isso, levaram ela até o terreiro em busca de alguma cura. Então começaram a gira e vieram as entidades. E as entidades pediram para levar aquela mulher para o centro do terreiro. E todas as entidades fizeram um círculo ao redor daquela senhora. E lá do meio, um Exu virou para o filho dessa senhora e perguntou: essa senhora já participou muito tempo de um terreiro, não participou? E o filho dela respondeu que sim. Então, depois de todas as entidades se reunirem ao redor dela, eles pediram para todos que estavam ali presentes abrirem um caminho, tipo, abrir espaço, abrir um caminho mesmo, deixar um caminho livre até a porta de saída do terreiro. Porque por ali eles tirariam tudo de carrego, tudo que estava carregado ali na mulher. E se alguém ficasse no caminho, pegaria nessa pessoa. Fio, eu já estava longe, eu já estava até para garantir dentro da minha casa já. Então assim foi feito. E as entidades ali parece que conversavam com espíritos, sabe? Ela diz que ela não consegue ver, né? Ela não tem essa mediunidade de ver o mundo espiritual. Mas ela via ali as entidades conversando com alguma coisa, até que o Exu disse: você vai deixar essa mulher imediatamente. Quem sabe a hora dela partir é Deus, e só Ele pode levá-la. Vocês não. Então ele jogou um pó preto no chão e colocou fogo ali. E pareciam jogar algumas coisas para fora, lá para fora, sabe? Assim, enfim. Aí depois eles deram 2 velas para essa senhora. Uma vela encantada, que era para ela acender numa encruzilhada, e outra vela para o anjo da guarda dela. E aí disseram que ela ficaria bem. Após isso, um Exu disse para eles o seguinte: que isso sirva de aviso para vocês. Essa mulher estava assim pois ela destruiu a vida de muitas pessoas. Ela fez muito mal e hoje estão cobrando ela. Ela está pagando o preço pelas escolhas dela. Ela vai melhorar, mas o preço terá de pagar. Bom, a moça que nos conta esse relato diz que nunca viu algo como naquele dia, sabe? Forte do jeito que estava naquela mulher. E jamais vai esquecer disso, e diz que é uma das maiores provas de que o bem e o mal existem. E que sempre devemos tomar cuidado com o que fazemos, pois a lei do karma existe sim. E se não for pago nessa vida, no plano espiritual é 1000 vezes pior. Nunca utilize da espiritualidade sem conhecimento ou usar a espiritualidade para fazer mal a outras pessoas. E aí, estão gostando dos relatos? Então não esquece de deixar o seu like! O gato branco no meu armário. O moço que nos conta esse relato diz que quando ele tinha 9 anos, ele ganhou um guarda-roupa novo, entre aspas, da tia dele. Na verdade, esse guarda-roupa estava parado, sem uso na casa da tia dele. Então a mãe dele pegou e trouxe para casa. Ele conta que mora na Bahia e o clima é muito seco nessa época do ano. E ele morava numa cidade chamada Cansanção. E o guarda-roupas dele diz que já estava descascando e com bolhas por culpa do sol. Bom, certa noite, era uma sexta-feira, e ele tinha ido dormir tarde da noite, porque diz que de sexta e sábado eram os únicos dias da semana, porque ele estudava de manhã, então sexta e sábado eram os únicos dias da semana que ele podia dormir mais tarde. E diz que era umas 4:30 da manhã quando ele finalmente se deitou, apagou as luzes, né, e se preparou para dormir. E detalhe, ele diz que só sabe do horário porque ele viu num jornal que estava passando na TV. Mas como ele morava na Bahia, ele mora na Bahia e acho que lá não estava tendo, eles não estavam em horário de verão, então é bem provável que na verdade fosse 3:30 da manhã. Bom, acontece que ele acordou no meio da madrugada com um ruído, que pouco a pouco ia ficando mais claro, mais audível. E aí ele percebeu que era um miado. E quando ele olhou para o guarda-roupa dele, ele viu ali um gato branco que chegava a brilhar. E ele, que diz que sempre amou gatos, foi se levantando devagarzinho para o gato não assustar e sair correndo e foi se aproximando para fazer um carinho, para passar a mão no gato. E diz que na mesma hora que ele tocou no gato, ele acordou no hospital. E a mãe dele disse para ele
que uma aranha marrom o picou. E que se não fosse por um gato branco que ela viu entrando no quarto dele, ela jamais teria entrado lá e visto a aranha no braço dele e não teria levado ele a tempo para o hospital. E diz que mais tarde ele recebeu a notícia de que a tia dele faleceu por volta das 2h30 da manhã, também por conta da picada de uma aranha marrom. Então ele se pergunta, seria esse gato branco a manifestação da tia dele para que não acontecesse com ele o mesmo que aconteceu com ela? Agora eu só não entendi aqui se essa tia é a mesma do guarda-roupa, se esse gato surgiu de dentro do guarda-roupa novo ou do guarda-roupa velho, se essa tia também morreu na mesma noite que ele tomou a picada ou não, ela já tinha morrido um tempo antes. Eu não sei, mas o gato branco salvou a vida dele. Antes de continuar, deixa eu mostrar o que é que chegou aqui na loja assombrada. São as luminárias cubo. Olha aqui, ó. Voltou. Tem algumas, tá? Essa daqui é uma delas, que é o quê? Universo? É universo? Aqui, ó. Olha no escuro. Apaga a outra. Ai, que bonito! Olha aqui, luminária muito pedida aqui da loja assombrada, luminária universo, fica linda, ó, no quarto, na sala, onde você quiser colocar. Tem um cabo, um fio aqui, ó. Vou mostrar outra, peraí. Olha essa daqui, essa é religiosa. Cada lado tem um desenho, tá vendo? Nossa Senhora Aparecida, medalha de São Bento, escudo da fé, o terço de Nossa Senhora ou Nossa Senhora do Silêncio, certo? Azul também, brilha em azul. E tem também esta daqui, que é a luminária do UFOs, sei lá, ETs, como que é o nome dessa, amor? Ufologia. Essa daqui é verde. Olha, tem uma invasão de discos voadores, um extraterrestre, uma abdução, um outro disco voador e o símbolo do assombrado, pessoal. Luminárias cubo, só tem 5 de cada, tá? Então vai embora rapidinho. Aproveita aí e garante a sua luminária cubo. E por hoje é só, pessoal. Se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilhe o vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!